Olá, paz do Senhor, amadas. Estamos aqui para mais um dia de nos encontrarmos para falarmos sobre o batismo, sobre este cursinho, preparatório sobre o batismo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-las por essa decisão de tomar a coragem, de estar participando do batismo. Nós sabemos que as pessoas têm muita restrição quanto a isso, acham que é uma coisa muito difícil de se fazer, mas é a melhor escolha que vocês podem ter feito até aqui. Estou aqui para ajudar vocês, para tirar dúvidas. Esta é uma gravação da primeira aula, que nós tivemos ao vivo, mas algumas não puderam participar. Nós teremos aula de terça e quinta, às 10 horas da manhã, e eu vou procurar deixar gravado para vocês, para que, se caso alguém perder, possa estar participando, assistindo depois, tá? Eu enviei para vocês pelo WhatsApp a apostila, para que vocês pudessem já ir lendo. Quem puder imprimir, melhor ainda, para acompanhar, essa aula. E é indispensável o uso da Bíblia enquanto vocês estiverem aqui na aula. Então, eu peço para vocês, que ao assistirem essa aula ou a aula ao vivo, estejam com a Bíblia nas mãos. Se você não tiver Bíblia, peça, informe a gente que a gente vai arrumar uma Bíblia para você, tá? Mas não fique sem. Uma dica que eu dei para as meninas que estavam na aula ao vivo é que também peguem aquele destaca-texto e em todas as passagens que tiver aí na apostila, que vocês abrirem para ler, grifem todas essas passagens, porque isso vai facilitar o teu estudo, vai facilitar você identificar esses versículos depois, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira aula do curso de batismo. Então, essa apostila vocês já têm, Eu peço que vocês aproveitem bastante, leiam com muita atenção, E nós temos aqui os 4 pontos fundamentais do plano de salvação. O que é o plano de salvação? É o plano que Deus projetou para mim, para você, para que nós tenhamos vida, Porque o pecado, ele nos leva à morte, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então, eu vou apresentar para vocês esses 4 pontos fundamentais. O primeiro deles, Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E o versículo mais famoso da Bíblia que fala sobre isso é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está escrito lá em João 3,16. Grifem isso na Bíblia de vocês, de amarelo. E ele nos faz um convite. Olha lá o plano de Deus. Cristo afirma: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso está escrito em João 10,10. Ele quer que nós tenhamos uma vida, e não é qualquer vida, é uma vida em abundância, uma vida de regalias com Deus. E na nossa apostila, nós temos aqui alguns questionários, algumas questões para vocês responderem. Eu peço que vocês respondam. Se você não tem impressora, não tem como imprimir a apostila, pega um caderno, copia nesse caderno a pergunta e responda com as suas palavras, tá? Mas responda em qualquer lugar, numa agenda, num caderno, mesmo que você não imprimiu a apostila, não tem problema. Tá? O importante é você estudar. Isso é um cursinho, então todo cursinho você tem que estudar. Tá? Primeira pergunta: você crê que Deus tem um propósito definido para a sua vida? Você vai responder. Se você está aqui hoje, nesse curso, isso significa que sim, você já tem, você crê, que Deus tem um propósito para a sua vida. A pergunta B: que verdade você aprendeu nesses textos aqui, bíblicos que nós temos abaixo? Para facilitar a aula, eu já peguei o versículo da Bíblia e coloquei aqui, mas e grifei, deixei em negrito a resposta. Então, mas vocês podem escrever com as palavras de vocês. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês em Romanos 5:8 e vão ler. Vai estar escrito lá: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então, que verdade esse versículo nos prova? Prova o amor de Deus para conosco. Porque mesmo nós sendo falhos, mentindo, né, pecando, desobedecendo, fazendo tantas coisas erradas, ainda assim Ele nos ama. Ainda assim Ele nos escolheu e enviou o seu Filho para morrer por nós. Essa é a verdade desse versículo. O próximo, 1 João 1,7, que diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que versículo maravilhoso, ele tem chaves poderosas para a nossa vida. Primeiro, tem uma condição aqui, ó, se andarmos na luz. Esse se faz toda a diferença, porque é uma escolha. Deus não nos obriga. Ele fala para você, se você escolher andar na luz, você vai ter comunhão com os seus irmãos, com as pessoas que te rodeiam, porque você vai brilhar e as pessoas vão ver Cristo em você. E segundo, ele vai te purificar de todo o pecado. Então, assim como nós tomamos banho todos os dias, né, para limparmos o nosso corpo das impurezas, né, do suor, de sujeiras, né, que às vezes a gente encosta em algum lugar, suja, pisa na terra. Assim como a gente se limpa todos os dias o corpo físico, nós precisamos purificar também, né, a nossa alma, né, o nosso espírito, de todos os pecados diariamente. Então, nós todos os dias, ao dobrarmos nosso joelho e agradecermos por o dia, né, pedirmos ali a proteção de Deus, nós devemos confessar os nossos pecados, devemos pedir para Ele, Senhor, me perdoa mais um dia, porque mesmo eu dormindo, eu peco, eu sonho, mesmo em pensamento, eu não agi, mas eu pensei, então eu pequei. Então, todos os dias Ele nos purifica de todo pecado, mas tem uma condição, se andarmos na luz. A questão C. O que você precisa fazer para se tornar um filho de Deus? Como, ai, Luciana, mas todo mundo é filho de Deus, né? Todo ser que respira é filho de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus. Não, isso não é verdade. Em João 1,12 está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, não é para todo mundo. É só os que o receberam, a todos quantos o receberam. É livre, quem quiser receber, recebe. Quem não quiser receber, não recebe. É um livre arbítrio. Mas, se você o receber, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Assim como, por exemplo, tem uma pessoa, vamos imaginar que tem uma pessoa que é muito rica e ela está com uma doença terminal, ela sabe que ela vai morrer, então ela faz um testamento. E nesse testamento, por exemplo, ela vai nomear você como seu único herdeiro, legítimo herdeiro. Enquanto ela estiver viva, você não é herdeiro de nada, porque ela ainda está viva. Quando ela morrer, aquele testamento está te dando o direito de ser herdeiro de toda a fortuna dessa pessoa. Assim também esse versículo nos ensina. Nós somos filhos de Deus, foi dado o direito, nós somos herdeiros, nós temos um testamento que nos dá esse direito. Por isso que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento é quando Jesus nos dá acesso ao Pai. Então, está escrito nesse testamento, no Novo Testamento, que nós somos herdeiros de tudo que é dele. Nós somos filhos dele, reconhecidos como filhos. A nossa paternidade, assim como alguém adota uma pessoa e depois vai no cartório e reconhece a paternidade, Deus fez isso conosco, tá? Mas só quando nós o recebemos. Essa é uma verdade que muitas pessoas não conhecem. Depois nós temos aqui a segunda lição, né? Primeiro, Deus nos ama. Segundo, eu sou pecador. O homem é pecador e ele está separado de Deus. Porque Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, olha uma verdade aqui. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas o homem desobedeceu a Deus, foi rebelde, escolheu tomar sua própria decisão, e aí ele desfez esse relacionamento com Deus. Então, o pecado, ele é um estado de indiferença do homem para com Deus, que caracteriza a sua desobediência, seja ativa ou passiva, né? Ativa é quando você fez, passiva é quando você permite que façam. Então,
Nós somos separados de Deus pelo pecado. Então, existe um grande abismo entre nós e Deus. É como se nós estivéssemos num canyon, ou, por exemplo, lá em Minas. Esqueci o nome agora. Aquele lugar famoso lá de Minas, né? Que tem um canyon, as pessoas vão. Então, de um lado para o outro é muito fundo, é muito distante. Assim também somos nós de Deus. Nós estamos muito longe, muito distante de Deus. A única coisa que pode nos aproximar, nos chegar até Deus, é uma ponte. E essa ponte tem um nome: Jesus Cristo. Então, o pecado separa o homem de Deus. E olha aqui, o salário do pecado é a morte. Todo trabalhador tem direito a um salário, né? E o salário do pecador é a morte. Mas nós temos uma saída, né? Se nós o recebermos, ele nos purifica de todo o pecado. Então, nós não vamos morrer, nós vamos ter vida e vida em abundância. E olha aqui o que eu falei, né? Sobre a distância aqui. Deus é santo, ele não se mistura com o pecado. E o homem é pecador. Então, entre Deus e o homem pecador tem um abismo. Um grande abismo nos separa. O homem tentou alcançar pelos seus próprios meios, alcançar Deus, né? Construindo foguetes, espaçonave e tal, ir lá no espaço sideral para encontrar Deus, mas ele não achou. Porque aonde Deus está é um lugar altíssimo, santo dos santos, ninguém pode chegar a ele, a não ser por intermédio de Jesus. Então, responda aqui as questões. A. De acordo com Isaías 59:1, versículo 1 e 2, né? Qual é a causa da separação entre Deus e o homem? Aqui está bem claro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem é gravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, eu grifei, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, qual é a causa da separação entre o homem e Deus? As nossas iniquidades, os nossos pecados. E iniquidade é um pecado repetido. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem o costume de mentir. Então, mentir é pecado? É. O pai da mentira é o diabo. Eu menti hoje e pedi desculpa para Deus, né? Pedi perdão, ele perdoou. Aí amanhã eu sei que é pecado. E eu já pedi perdão ontem, mas eu vou e peco de novo. Quando aquilo se torna um hábito, quando aquilo, eu não vejo mais aquilo como um pecado, já se torna uma coisa normal na minha vida, se torna uma iniquidade. Iniquidade é você pecar sabendo que é pecado, fazendo intencionalmente muitas vezes, e aí você vai pedindo perdão. Você vai pedindo perdão, você vai pedindo perdão, mas você sabe que está errado e você poderia simplesmente parar. Então, isso se torna uma iniquidade. Então, a iniquidade nos separa, né? O pecado nos separa de Deus. Em Efésios 2:3, lemos que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós éramos considerados o quê por Deus? Está escrito, então, lá em Efésios 2:3, e aqui eu grifei em vermelho. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a nossa vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, como que nós éramos considerados por Deus? Éramos considerados filhos da ira. O C, qual é a pergunta? Nós podemos ser salvos pelo nosso próprio esforço? Efésios 2, versículo 8 e 9 fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não tem como eu fazer nada para ser salvo. É somente pela fé, pela graça que Deus nos tem por nós. Porque por meio da nossa fé nós alcançamos a graça. E a graça, o próprio nome já fala, é de graça. Não tem, né, o preço já foi pago. Jesus já morreu lá na cruz por nós. Então, isso não vem de nós. Por exemplo, os espíritas acham que a salvação vem pelas obras, né? Eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer o bem, eu vou cuidar dos velhinhos, vou cuidar das crianças, vou doar a cesta básica e vou ser salvo. Não. Não vem das obras. As obras sem a fé
é morta, diz a palavra do Senhor. Então, porque se isso fosse verdade, o que aconteceria? Os mais ricos seriam salvos e os pobres não. Porque os mais ricos teriam mais condições de ajudar o próximo, ajudar as pessoas, e eles iam se gloriar. Eu ajudei tantas famílias. Eu fiz isso, eu comprei tantas cestas básicas. E ele ia ser salvo pelo tanto de boas obras que ele fez. Isso não seria justo. E Deus é um Deus de justiça. Por isso que a graça, né, a nossa salvação é por meio da graça. E é de graça. Então, não tem o que nós fazermos. Jesus já fez por nós. Ele já morreu na cruz. Nós só precisamos recebê-lo. A única coisa que nós precisamos fazer. Terceiro ponto. Jesus é a única solução de Deus para o homem. Ele morreu no nosso lugar. Olha lá o versículo de Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Então, o amor de Deus, a prova que Deus nos ama é ter dado o Filho dele para morrer por nós, ainda sendo nós pecadores. E tem mais um versículo, que é até um hino, né, que a gente canta na igreja. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não dá para atravessar esse cânion, esse abismo, e chegar lá do outro lado nem com espaçonave, nem com foguete, nem com nada. Não tem como chegar lá, a não ser por Jesus. Então, Jesus é a ponte que faz com que nós atravessemos esse abismo. Ele é a única forma de nós nos chegarmos a Deus. Então, nós temos aqui, Deus ligou o abismo que separava dele, nos separava dele, ao enviar seu filho para morrer na cruz por nós. Agora, Jesus é esse elo, essa ponte que liga o homem a Deus. Um Deus santo, poderoso. E ainda assim, sendo ele santo e poderoso, nós sendo pecadores e falhos, nós podemos nos chegar a ele através de Jesus. Olha que privilégio. E então responda, que nós temos mais duas perguntinhas. Existe outro meio de sermos salvos fora Jesus? Está escrito lá em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nada e nem ninguém, nem que já viveu ou que vive, que possa nos levar até Deus para que nós sejamos salvos. Somente Jesus. As pessoas que são, por exemplo, católicas, né, elas creem em santos, em Maria, né, mãe de Jesus, em Aparecida, em vários santos. E aí eles oram, né, pedindo a Maria que interceda por eles, pedindo a Aparecida que interceda por eles, pedindo a São não sei das quantas, São Padre Cícero e não sei quem que interceda por eles. Não há ninguém que possa interceder por você. Não há ninguém que possa dar a salvação para você e que te leve a Deus, a não ser Jesus. Aqui eu grifei, está muito claro. E nenhum outro há. E em nenhum outro há. Ninguém, nem nada pode levar até Deus, a não ser Jesus. E o que Deus quis mostrar quando ele enviou Jesus? Lá em Efésios 2:7 tem a resposta. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, o que Deus quis mostrar? A benignidade dele, a bondade dele, mesmo nós sendo falhos pecadores. Ele quer nos dar uma vida em abundância, uma vida de riquezas, e não riquezas terrestres, né? Riquezas do céu. Ele é bondoso para conosco, mesmo nós não merecendo, mesmo sendo falhos. É isso que ele quer nos dar. E o quarto e último item do plano de salvação. Então, Deus nos ama, nós somos pecadores e separados de Deus. Terceiro, Jesus é o único caminho para nos chegarmos a Deus. E quarto, é preciso recebê-lo como Salvador pessoal. Então, nós precisamos reconhecer
e receber e confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se eu quiser te dar um presente, vamos imaginar que eu comprei um presente muito caro, um relógio de ouro, e eu quero dar para você. E eu fui na sua casa, bati na sua porta, e você veio, abriu a porta, mas aí eu estiquei a mão para te entregar esse presente, mas você ficou de costas, você estava ocupado, você estava no telefone, por exemplo, e você não se virou para mim, você não estendeu a sua mão para pegar o presente. O que vai acontecer? Eu vou ficar muito chateada, porque eu fui até a tua casa te entregar um presente, e você não deu a mínima para mim. E eu vou voltar para casa com o presente, porque você não aceitou, você não quis, você não pegou. Assim também é Deus. Então, ele apresenta um presente para nós, que é Jesus. Mas nós precisamos esticar as nossas mãos, nós precisamos nos voltar a Ele e recebê-lo. Então, enquanto nós não fizermos isso, Ele não tem como entrar. Se chega uma visita na sua casa, que nem aqui em casa o portão é fechado, de chapa fechado inteirinho. Se alguém bater no portão, se eu não for lá abrir e receber a pessoa que está lá na frente, falar para ela, entra, pode entrar, abrir o portão, ela não vai pular o muro, ela não vai derrubar o portão para entrar, ela só vai entrar se eu deixar. E assim é Jesus. Então, a necessidade de receber a Cristo, mas todos quantos o receberam, ó aqui o detalhe, todos quantos o receberam, só a eles, né? Deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Receber a Cristo é um ato de fé. Então, quando você aceitou Jesus, você foi lá na frente, geralmente as pessoas vão na frente. E repetem, né, uma frase que o pastor fala, que você está recebendo a Jesus, e você fez um ato público. Mas isso é um ato seu particular, é você, um ato pessoal entre você e Deus. Então aqui diz, ó, pela graça sois salvos, nós já lemos, né? Pela graça do Senhor, mediante a fé. Então, se você crê e você o recebe, você será salvo. Está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9. E isso é um ato pessoal. Lá em Apocalipse 3:20 está escrito, e disse Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Aquilo que eu acabei de falar. Se nós não abrirmos o portão para a nossa visita entrar, ele não tem como entrar, ele não vai pular o portão, ele não vai invadir a sua casa. Quem invade a casa é ladrão. E Jesus é educado. Então, se você o receber e ouvir a voz dele e abrir a sua porta, ele vai entrar no seu coração. Mas você precisa fazer isso. E isso é um ato de arrependimento, né? Receber a Cristo implica em arrependimento, significa deixar de confiar nos nossos próprios esforços, saber que nós somos falhos, fracos. Sendo que Cristo, ao entrar na nossa vida, ele vai perdoar tudo que passou, passou. O que já passou, já foi. Não fica remoendo o que passou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, já passou. Águas passadas não movem moinho. Não fica remoendo o passado. Passado já passou, o nome já fala. Então, ele perdoa os nossos pecados e faz de nós aquilo que ele quer que sejamos, é uma nova vida, uma nova criatura, um novo plano, um novo propósito, um novo projeto para nós. E aqui tem um exemplo de uma vida com Jesus e uma vida sem Jesus. A vida controlada pelo eu. Por exemplo, uma criança, quando ela nasce, quando ela é pequenininha, principalmente o primeiro filho, né? Ele é egocêntrico, ele acha que ele é o centro do mundo. Então, tudo que ele quer, ele chora, e aí a gente vai e faz, né? Ah, eu quero chupeta. Ele chora porque ele quer chupeta, ele chora porque ele quer um brinquedo, ele chora. Então, o mundo gira em torno da criança, e as crianças muitas vezes aprendem isso. E tirar isso delas é um processo meio dolorido. E existem adultos que não, até hoje não foram curados. Eles continuam achando que eles são o centro do mundo, que todo mundo tem que fazer o que eles querem, do jeito que eles querem, conforme eles querem. Então, quando o eu está no centro da vida, Jesus não tem como estar lá. Você fala para ele, sai, fica lá fora, teu lugar é lá fora. Agora, quando a vida é controlada por Cristo, ele está no centro e você está aqui dentro do círculo, mas do ladinho. Então, Cristo está no centro, né? E o eu está fora do centro, está com ele, mas fora do centro. O que isso quer dizer? As nossas ações e atitudes estão no domínio de Cristo.
resultando em harmonia e equilíbrio. Tudo que você vai fazer, você pergunta para ele, você consulta ele, você conversa com ele, você pede direção para ele, você pede inspiração, sabedoria, força. Então, ele está no centro. E se ele que está dirigindo, ele vai conduzir para o melhor lugar. Não tem como dar errado, né? Então, aqui tem uma pergunta para você meditar. Qual dos dois ciclos representa a sua vida hoje? Quem está no centro? Você está deixando Jesus ficar no centro? Ou você está falando, dá licença, Jesus, que eu quero sentar aí, eu que vou comandar agora? Né? Então, responda para você mesmo. O que você precisa mudar na sua vida, em você, para deixar Jesus sentar nessa cadeirinha aqui e ficar no centro da sua vida? Então, o homem carnal, né? Algumas das características dele. Então, ele tem uma ignorância da sua herança espiritual, ele é incrédulo, desobediente, perde o amor para com Deus, tem uma vida pobre de oração, falta desejo de estudar a Bíblia, ele tem pensamentos impuros, ele é ciumento, ele é invejoso, ele é desanimado, e uma série de coisas. Então, tem muitas pessoas que se declaram cristãs, mas continuam numa prática do pecado. Aí ele vai na igreja, mas ir na igreja não significa que você é crente. Até o diabo é crente. Você precisa ter uma mudança de vida. Então, você começa a pedir para ele, Senhor, me ajuda a mudar a minha vida, os meus pensamentos, minhas atitudes. Me muda, eu sou agora nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, eu tenho que ter uma outra cara, um outro design. Eu tenho que ter novas condutas, novos pensamentos, novas atitudes, né? Então, deve avaliar de que talvez não seja verdadeiramente cristã. Então, depois vocês leiam lá João 2, 3, 3, 6, 9 e o Efésios 5, 5. Agora, o homem espiritual tem algumas características também. Ele é cristocêntrico, quer dizer, Cristo está no centro. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele conduz as outras pessoas a Cristo. Ele não faz o inverso, deixa as pessoas influenciarem ele. Ele é que influencia as pessoas para levá-los a Cristo. Ele possui uma vida de oração, ele conhece a palavra, ele confia em Deus, ele obedece a Deus. Essas são as características da pessoa que vive uma nova vida em Cristo. E dentro do coração dele começa a ver os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão. Conforme a gente vai vivendo, vai mudando a vida, vai tendo mais maturidade em Cristo, essas características começam a se manifestar na nossa vida. Agora que você já entendeu o plano da salvação, responda essas perguntinhas aqui. Romanos 10, 9, que está escrito lá. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você se confessou, você falou, Senhor, realmente, eu reconheço, eu confesso que eu sou pecador, que eu sou falho. Se você ainda não fez essa oração, entra no seu quarto e faz essa oração. De coração, assim, com arrependimento mesmo, não é da boca para fora, não. Né? Confessa, né? E com o teu coração crê, e aí você será salvo. Em Atos 2,38 diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se você já se arrependeu, você já confessou que Jesus é o teu Senhor, agora o próximo passo é o que vocês vão tomar. Ser batizado em nome de Jesus. E, a partir daí, vocês começaram a receber dons do Espírito Santo. Lá em Salmo 37,5 está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará, o mais ele fará. Então, quando você deixa Cristo no centro, ele vai cuidar de você, ele vai dirigir a sua vida. Então, você entrega totalmente o seu caminho ao Senhor, você confia nele e ele vai fazer porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, você precisa entender uma coisa, que por si mesmo, o homem não pode ser convencido do pecado. Quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo. Só ele pode realizar isso na sua vida. Então, coisas que você fazia, que você não consegue deixar de fazer, só o Espírito Santo de Deus pode tirar essa vontade, por exemplo, da sua vida. Um exemplo que eu tenho para dar, por exemplo, o Álvaro. Né? A gente sabe, todo mundo sabe que ele é um ex-viciado. Então, eu imagino que ele deve ter uma batalha muito grande dentro do coração dele
da mente dele, o organismo pedindo, né, para ele se drogar, mas o Espírito Santo falando, não, filho, não vai, você não precisa mais disso. Então foi um tempo até ele vencer essa vontade. E assim é na minha e na sua vida. O Espírito Santo começa a nos convencer que aquilo não é bom, que aquilo não dá futuro, que aquilo vai fazer mal para a gente. Mas não é de hoje para amanhã. Né? É uma vida de comunhão com Cristo e ele vai mudando, ele vai mudando. Depois de um tempo você olha para a pessoa e fala, meu Deus, como aquela pessoa mudou. E realmente, a pessoa muda. E não é por nós, é por intermédio do Espírito Santo. E agora, eu quero fazer uma oração contigo. Senhor, nosso Deus, nosso Paizinho querido, eu te louvo, ó Deus, pela vida das suas filhas. Eu te louvo, ó Deus, por essa decisão que elas tomaram, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu me achego a Ti, Pai. Para que o Senhor, Paizinho, possa nos dar instrução que vem do alto, que vem do céu. Que essa palavra possa queimar no coração das tuas filhas. E que a cada dia o Senhor possa convencê-las de todo pecado, de todo mal. E que elas possam se arrepender todos os dias, purificando suas vestes no sangue do Cordeiro. Que elas possam ter suas vidas renovadas a partir de agora, Pai. Dá a elas entendimento, discernimento, força, Pai, porque eu sei que o desânimo bate, mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E nós te convidamos, papai, esteja no controle da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, da nossa casa, da nossa família, Pai. Nós te convidamos, Pai, em nome de Jesus. Entra, a casa é sua, faz o teu querer, Pai. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.